Amigos, descoberto o sócio oculto, o sócio que estava nas sombras, escondido, o sócio do careca do INSS. Segundo matéria do Tássio Lohan, do portal Metrópolis. Você já sabe quem é o sócio oculto do careca do INSS, do senhor Antônio Carlos Careca do INSS, que não gosta de ser chamado assim, está preso. Seu filho também está preso. A dona Tânia, sua esposa do careca, está aí a ponto de ser presa. E ele já mandou avisar por meio de seus advogados que quer fazer uma coordenação. E quem é o peixão que ele quer entregar? O Lulinha. Mas agora vamos falar do sócio oculto do senhor careca do INSS, como bem diz o bom relator e deputado federal Alfredo Gaspar, deputado da CPMI do INSS. Senhor careca do INSS, o senhor vai delatar? Tássio Lohan, sócio oculto do careca do INSS, está nos Estados Unidos e ainda não foi preso. Chama-se, segundo Tássio Lohan, Tiago Schettini. Mas que cretine! É apontado pela Polícia Federal como um dos controladores em parceria com o careca do INSS, de uma entidade envolvida na fraude do INSS. Alvo da Polícia Federal na farra do INSS, suspeito de ser sócio oculto de uma das entidades envolvidas na fraude. Dos descontos envolvidos, o empresário Tiago Schettini Batista está nos Estados Unidos e ainda não foi preso. A defesa dele, por sua vez, pediu ao ministro André Mendonça, que é também relator da CPMI do INSS lá no Judiciário, né, no STF. A defesa desse sujeito pediu que revogue a prisão preventiva, uma prisão preventiva decretada, né, em dezembro, na última fase da operação sem desconto. O pedido, contudo, ainda não foi apreciado pelo André Mendonça. Ele explicou ao ministro André Mendonça, que está nos Estados Unidos, explicou por meio dos seus advogados, né? Ele explicou que está lá nos Estados Unidos a trabalho, que já tem passagens para retornar ao Brasil. Entendi. Está a trabalho, né? Está na Disney, né? Vestido de pateta. Tecnicamente, Tiago Schettini não pode ser considerado foragido, uma vez que já estava fora do país quando teve o pedido de prisão decretada. Procurada, a advogada Laura Azevedo Marques, que faz a defesa do empresário, afirmou que não comenta processo em andamento, especialmente as ações que estão em sigilo, como é o caso do inquérito da Operação Sem Desconto. Sócio oculto do careca do INSS, operador da fraude. A Polícia Federal afirma que Schettini e o lobista Antônio Carlos Camilo Antunes, que é o careca do INSS, eram sócios ocultos e controlavam a malandragem, ou seja, a Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca, investigada por fraudar os descontos de mensalidade nas aposentadorias do INSS. Ei, rapaz, a malandragem é criativa demais, viu? As evidências reunidas na investigação demonstram de forma clara e consciente que Gabriel Negreiros, Antônio Carlos Camilo e esse Tiago Schettini atuam como donos de fato da Confederação Brasileira dos Trabalhadores da Pesca e Aquicultura. Para a Polícia Federal, esta confederação era usada como tomadora de serviços que, na realidade, não eram prestados. As notas fiscais eram emitidas pela ACCA Consultoria, a mando de Tiago Schettini. A empresa em questão pertence ao careca do INSS. Pois é. Os investigadores também identificaram que Tiago Schettini recebeu mais de 2 milhões de outra entidade envolvida na fraude do INSS, a União Nacional de Auxílio aos Servidores Públicos. 1,1 milhão apenas em março de 2024. Segundo a PF, Tiago Schettini recebeu 6,1 milhões do careca do INSS. A Polícia Federal viu indícios de que, antes da deflagração da primeira fase da Operação Sem Desconto contra o escândalo do INSS, em abril do ano passado, o careca do INSS blindou Tiago Schettini. Blindou. Além de exercer função operacional no esquema, Schettini recebia parte dos lucros como um sócio. Que legal! Que legal! Segundo a PF, além de exercer função operacional no esquema, Schettini recebia parte dos lucros como um verdadeiro sócio. Um sócio de fato. A atuação de Schettini na lavagem de dinheiro.
Segundo os investigadores, uma das empresas usadas pelo careca do INSS para dar aparência de legalidade às operações financeiras e atender a aposentados lesados pelo esquema, chamada ACDS Call Center, tinha participação direta de Thiago Schettini, sustentada por um contrato de gaveta. O próprio careca do INSS confirma em áudio que dividia, diz a Polícia Federal, ele confirma em áudio que dividiria com Schettini 2/3 das cotas destinadas ao ramo, evidenciando que este não apenas participava dos lucros, ou seja, o Schettini, mas era coproprietário de fato de uma estrutura montada para reciclar os valores indevidos apropriados pela organização. Está nos Estados Unidos trabalhando, ele disse, né? Tá bom. Quando o trabalho acabar, você volta. Esse Schettini, desculpe pessoal, esse Schettini não era mencionado de forma ostensiva nas mensagens e não aparecia nos negócios, porque já estava envolvido em outro esquema fraudulento no Departamento Nacional de Infraestrutura e de Transportes. Eles vivem disso, rapaz. A Polícia Federal disse ainda que esse comportamento demonstra não apenas a intenção de blindá-lo, mas também o reconhecimento de que sua posição dentro do grupo demandava ocultação para evitar detecção por órgãos de persecução penal. Para os investigadores, Schettini possuía status equivalente ao próprio careca do INSS, ainda que atuasse com maior cautela na ocultação da própria participação no esquema criminoso. Esse Thiago Schettini faltou à CPMI do INSS em novembro do ano passado, em uma reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga as fraudes do INSS, chegou a ser cancelada após Schettini apresentar habeas corpus, com o benefício concedido pelo STF. Ele ficou desobrigado de comparecer perante o colegiado. Eis o sócio, talvez apareçam outros sócios ocultos do careca do INSS. Não é interessante? Vocês sabiam que o Lula está na Índia? Está praticamente já se despedindo da Índia. Mas ele está com a Índia, mas não foi com a canja. A canja foi primeiro do que o Lula para a Coreia do Sul. Há algum esquema da Janja nesses países da Ásia. Porque, vejam, viagem ao Japão. Lembra? A Janja foi uma semana antes do Lula. Sozinha, ela foi uma semana antes. China também, etc. Agora, ela não foi com o Lula para a Índia. Ela deve achar a Índia um país muito demodé para ela, né? Aí a Janja foi para Coreia do Sul. Coreia do Sul, está na Coreia do Sul sozinha. Sozinha. E lá na Coreia do Sul, a umidade está alta na Bahia, óleozinho de menta. Na Coreia do Sul, a dona Janja está hospedada num hotel com diárias de R$8.000. R$8.000 a diária. Ela já está lá há alguns dias, sozinha, com seu séquito. Não sei se o Moacir foi. Talvez tenha ido, usando uma peruca. Cadê o Moacir, gente? O Moacir não tem mais vinda, pelo amor de Deus. O Moacir ia à academia, postava nas redes sociais. Esta pergunta é séria. Atenção que essa pergunta é séria. Cadê o Moacir? O Moa. O Moa era amigo da Janja, pseudo-ator. Tinha trabalhado antes de ser amigo da Janja e antes de sumir, tinha trabalhado numa lavanderia. É verdade, uma lavanderia de verdade, de lavar roupa mesmo. Não sei se depois ele se aperfeiçoou para metáforas. Mas bom, cadê o Moacir? Segundo o Olímpio lá do Mundo Polarizado, ele pesquisou e viu que o Moacir agora tem cargo comissionado na Casa Civil e que trabalharia no Palácio da Alvorada, vocês entendem? Mas isso está lá mesmo, hein? Lotado no Palácio da Alvorada. Sim, mas essa pessoa não tem mais redes sociais. Essa pessoa não é um assessor assim às claras da Janja. Sumiu, evaporou o Moacir. Estamos todos preocupados, Moacir. Volte, Moacir. Ou você nunca foi, ou você sempre tem estado aí, Moacir. Lurian, você que foi aí destratada pela Janja, expulsa do camarote, conte a verdade. Onde está Moacir, Lurian?
Uma hora dessa você conta, Lorian. Ô, Margarete Menezes, você também que foi destratado, mas Margarete não sabe das verdades, não. Margarete sempre está em outra vibe. Bom, Janja então foi para a Coreia do Sul uma semana antes de Lula, porque Lula foi direto para a Índia. Janja está lá hospedado em um hotel de R$8.000 a diária. Janja, que perdeu o carnaval com a sua escola de samba no Rio, Janja foi à Coreia do Sul participar de um desfile de samba na Coreia do Sul, em homenagem ao carnaval. O Brasil é o país da janta pronta, não é verdade? Deixa aí seu like, inscreva-se, confira a sua inscrição por obséquio, vá até a aba Seja Membro, é hoje que você vai se tornar membro desse canal, não é? É isso aí, hein? Estamos precisando urgentemente de novos membros. Vá até a aba Seja Membro, compartilhe, comente, o like é muito importante. Se aparecer o botão hypar, clique aí no botão hypar.